E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, mais um episódio do podcast favorito de vocês, Conexões e Desconexões, com a sua dupla, para falar de viagens, Mariana e Moná. A gente vai se apresentar rapidinho para você que aí está chegando de paraquedas. Então, Mariana primeiro. Bom, meu nome é Mariana, eu moro em Bali, assim como a Moná. Eu tenho junto com o André, que está aqui atrás das câmeras, uma agência de viagem, que a gente gosta de falar que é um ateliê de viagens, porque a gente só faz viagens personalizadas. Então, é tudo organizado, adaptado para o gosto, para o perfil, para o orçamento de cada cliente. Nesse estilo, a gente já planejou mais de 200 viagens pelos 5 continentes. Então, assim, a gente, de fato, tem muito know-how, muita experiência em viagens, e agora a gente mora em Bali, então além da experiência em viagem, a gente tem experiência de vida, de viver uma vida totalmente diferente, um lugar diferente, e vai ter um pouco a ver com o episódio de hoje, que não é 100% sobre viagem, mas é um pouco. Com certeza. E para quem não me conhece ainda, gente, meu nome é Moná. Eu, na verdade, não trabalho como viagem diretamente com a Mariana, mas já viajei bastante, já trabalhei com viagem também, já tive um canal no Instagram de viagens, mas atualmente eu sou freelancer, eu trabalho com marketing, sou consultora de marketing, estrategista de marketing, e também já tive um sabático, já viajei mais de um ano por aí, já morei em praticamente todos os continentes, já conheci mais de 50 países, mais ou menos. E, enfim, a gente se encontrou aqui em Bali e a gente uniu nossas forças, as nossas ideias e querer compartilhar com vocês tudo que a gente tem na mente para poder ser bem sincero aqui, até porque hoje o episódio vai pedir a nossa sinceridade. A gente vai falar um pouquinho de você se sabotar, como que você pode eliminar isso da sua vida e pensar o contrário, na verdade, pensar e se der certo, né, ao invés de sempre, né, você tá perguntando, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente quer fazer essa provocação aí para você levar algumas lapadas, né, do bem. Se a terapia não te dá em dia, já sai, senão você vai ficar com raiva da gente. Exatamente, a gente vai ser bem sincera. Então, antes de tudo, aproveita para seguir a gente no canal aqui, também segue a Mariana no Instagram. Yes. Roteiros Possíveis, Viagens. Yes. E Moná tem LinkedIn, vai ficar na descrição para vocês. E vamos lá, sem mais delongas. O tema é sabotagem, vamos definir isso que é o tema. A gente faz tudo assim, a gente faz assim, da iluminação divina, entendeu? A gente, não tem nada planejado do que a gente vai falar aqui agora. A gente só sabe que serão verdades. Porque, às vezes, a gente acha que tá num momento que dos millennials e a geração Z tá uma passação de mão de cabeça na mão. Passação de mão de cabeça. Passar a mão na cabeça. E de que, meu Deus, que coitado, meu Deus, que eu não consigo, que tem que compreender, que tem que acolher, e obviamente, né, tem que compreender, tem que acolher, só que às vezes também a gente precisa agir, né, gente, também não dá pra gente ficar de vitimismo, de coitadismo eternamente, igual eu brinquei essa história da terapia no começo, tudo que a gente vai falar aqui hoje são coisas que são possíveis para qualquer pessoa que não esteja com um problema emocional. Então, assim, se tudo que a gente falar aqui, você falar, eu não consigo nunca, jamais fazer na minha vida, vai buscar terapia, vai buscar ajuda, porque nada melhor, não é? Mas buscar ajuda profissional. Porque assim, também é muito triste você viver com essa muleta de, eu não consigo, não... Mas você também não faz nada para mudar, caramba. Então, assim, já que nada por conta própria dá certo, vá buscar uma terapia. Mas primeiro, tente por suas próprias forças, né? Porque às vezes é simplesmente a pessoa também não se colocar à disposição pro negócio. Sim. Né? Eu acho que tem muito também do que é a nossa história. Então, hoje a gente tá falando aqui do nossa referência, pensando no como a gente mudou de vida, como está atrelado à viagem, e por isso que, né, a gente está aqui falando disso hoje, porque tem esse contexto que pra gente essa mudança de vida, tudo que a gente hoje tudo tá conectado. Tá tudo conectado, na verdade, mas não necessariamente precisa envolver viagem, né, 100% do tempo. Então, acho que muitas das coisas que a gente vai falar aqui é muito do dia a dia e que ajuda a gente a, enfim, talvez pensar melhor ou tentar pensar um pouco fora do óbvio. E isso não é só para viagens, tá? É que para nossa história de vida teve esse contexto de viagem, mas não existe uma regra, enfim, e por isso que a gente quer compartilhar a nossa experiência, enfim, e
falar algumas verdades. Né, porque eu também vejo um movimento na internet, que eu às vezes até concordo, que tem a galera da super produtividade, e aí um pessoal fala, mas é tudo mentira, porque a blogueira, ela só faz isso, porque ela tem quem ajude ela, porque ela é rica. Mas não, tipo assim, a gente é gente como vocês, sabe, gente? A gente só mora em outro continente, mas a gente veio do mesmo lugar, do mesmo país, com as mesmas questões culturais, com as mesmas questões de crise financeira. Então, assim, a gente é como vocês. Não somos a Virgínia, que pra ela tudo é fácil. A nossa vida é normal, então acho que é legal também quem tá aí do outro lado ver que não é simplesmente só positividade tóxica, sabe? Às vezes é simplesmente positividade, é que quem tá olhando fica falando, é tóxico, isso é tóxico, é porque você não está me acolhendo. Não, não é isso. Exatamente. E assim, gente, muitas coisas que vocês veem no Instagram é porque, na verdade, isso é um recorte, né? Todo mundo sabe, mas é bom sempre relembrar que isso aí é um recorte do que é a vida normal, realmente. Porque se as pessoas vissem, né, todos os detalhes, enfim, não gera like, não tem engajamento, porque é uma vida normal. Você trabalha, você às vezes estuda, você, enfim, tem seus compromissos, e compartilhar isso não gera like. Então, né, a gente, óbvio que também dá uma floreada. Todo mundo, né, coloca as partes mais bonitas, as partes que mais te empolgam do dia, é o que você vai postar. Você não vai postar também coisa que... Não, mas sim, o que eu tava falando é no sentido, assim, de as pessoas olharem e falarem, mas ela só consegue porque ela tem dinheiro, porque ela tem babá, ou porque ela tem babá. Sim. Só que a gente tá falando assim, não dá pra conseguir, talvez não no nível da blogueira da Virgínia, talvez no nível dela não dê, mas dá pra você também ter uma vida com várias conquistas, mesmo sendo normal. Sim. Sem ter dinheiro, sem ter recursos, sem ter, tipo, toda uma estrutura à sua volta pra você conseguir aquilo. E é isso que a gente vai tratar aqui com vocês hoje. Com certeza. Acho que a primeira pergunta que não quer calar, então, é por que as pessoas se sabotam, né? Qual é a sua teoria, Mariana? Gostaria de saber. A minha teoria, agora eu vou ser cancelada. Não, assim, eu vou tentar, assim, falar de um jeito, assim, que as pessoas consigam entender. Eu acho que é a nossa geração mesmo. Eu acho que a nossa geração tá com essa história de, vamos nos aceitar, vamos nos acolher, sim, vamos nos acolher, gente, mas vamos agir também, sabe? Em casa eu brinco, que eu tenho certeza absoluta que a minha mãe tem déficit de atenção, mas no nível pior. Sim, a minha mãe, gente, ela é muito engraçada. Ela bota coisa que não é pra pôr dentro da geladeira, ela some com tudo. Ela tem, assim, ela é totalmente avoadinha nesse sentido, sabe? Eu tenho certeza que ela tem déficit de atenção. Mas olha, estudou, trabalhou, criou os filhos. Só que eu acho que assim, não é que a geração passada não tinha essas questões. Eu acho que eles tinham, obviamente. Mas eu acho que assim, eles iam, sabe? Eles falam assim, com a informação que eles tinham. Do jeito que dava, eles seguiam. E eu acho que a gente tem tanta informação hoje que a gente vai na maré contrária. Em vez de a gente pegar essa informação e falar, ok, eu tenho essa questão, né? Eu tenho esse trauma, eu tenho esse traço de personalidade, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu vou seguir mesmo assim. Não, eu me agarro naquilo como se fosse um bote que eu vou usar como desculpa pra tudo. Então eu acho que, pra mim, o problema é a nossa geração e a nossa... Tipo assim, é isso, assim, esse acolhimento todo que envolve que as gerações que vieram antes da gente não tiveram, assim, ou eles se viravam, ou eles se viravam. Sim. Não tinha como. E se você pensa também, por exemplo, as gerações futuras agora, né, eles não sabem o que é se perder, né, eles não, por exemplo, não viajaram sem Google Maps, eles, né, não viajaram talvez sem internet. Imagina a geração que viajava com o guia 4 rodas só, ou enfim, os guias que existiam. Essas pessoas, elas têm uma mentalidade diferente da galera que tá hoje crescendo, que já nasceu com a internet. Então, eles têm uma mentalidade diferente, a forma como eles encaram o desconhecido, óbvio que vai ser diferente, né? E eu acho que é isso que tem essa questão também do acesso, da informação, tudo é muito fácil. E uma outra coisa que eu também acho, óbvio que, enfim, a nossa mentalidade, né, a geração atual, a gente tem essa questão de como pensar sobre o desconhecido, o medo do fracasso, enfim, isso são todas questões muito válidas. Mas também uma coisa que eu acho interessante é, como tudo a gente tem acesso à informação fácil, a gente tem até, às vezes, eu acho, a questão de medo de decidir, sabe? Porque você sempre... É muita opção. Tem tanta opção, assim, você tem uma infinidade de oportunidades, uma infinidade de possibilidades, que daí a gente fica sempre assim, preso, você fica paralisado, que você não consegue decidir, porque você tem um medo que pode ter uma opção melhor do que a que você vai decidir, entendeu? Então é sempre o medo de que você vai escolher errado,
e de que sempre vai ter uma opção melhor do que a que você escolheu. Então, por que isso? Porque existem infinitas O mundo está possibilidades. aberto pra gente, né? E aí fica ruim. Sim, com certeza. É muito melhor você ter 2 opções do que você ter 15. É. Eu não vou saber citar exatamente os estudos, mas existem estudos hoje que falam que assim, a gente é uma geração com tanta opção, é muito mais fácil escolher entre 2, você pode escolher entre a Hellmann's ou entre a, sei lá, maionese Maria. É muito fácil, né, você escolher, tipo, quero uma mais gostosa, vou na Hellmann's, quero uma mais barata, vou na maionese Maria. É muito fácil, mas aí você chega no mercado, tem 15. É muito mais difícil, você tem que avaliar muitas outras coisas. E pra tudo isso, né, pra carreira, para se mudar, para comprar alguma coisa. Então, isso que a Mana falou é muito verdade mesmo. E um outro ponto é o medo de fracassar, né? Porque parece que tá todo mundo que a gente é uma o mundo é uma grande arena e a gente tá ali no meio. E tá todo mundo sabendo o que a gente tá fazendo. Então, eu acho que as pessoas também, elas se bloqueiam muito de pensar, mas o que vão pensar? O que vão falar? Se eu tomar essa decisão, se eu tomar esse caminho e no fim não der certo, eu vou ter que me explicar para um monte de gente Que não deu certo. que não deu certo. Aí eu já falaria uma grande verdade, gente. Até, enfim, eu lembro de uma amiga minha também, que ela, tipo, toda hora ficava assim, toda insegura. Porque vão falar isso, vão falar aquilo. Eu virei e falei assim, gente, deixa eu só te falar um negócio. As pessoas não estão prestando atenção em você. Você acha que você tá chamando a atenção das pessoas e que as pessoas estão toda hora olhando, porque o cabelo dela tá assim, porque ela falou isso, porque ela tá agindo dessa forma. Gente, você não é tão importante. Na verdade, a gente é todo meio narcisista, a gente só se preocupa com a gente mesmo. As pessoas, elas estão pensando nela mesmo, então assim, ninguém tá prestando atenção em você, e você não é tão importante assim, entendeu? Então assim, se você tá com medo de fracassar porque vai dar errado, não sei o quê, pense que as pessoas, ninguém tá com tempo pra ficar julgando, e não, porque essa aqui fez errado, não, porque essa aqui não tá assim, assado, entendeu? Então, assim, a gente tem que também colocar nossas, né, expectativas no lugar e colocar no nosso lugar também, né? Então, assim, colocar a nossa vida, a gente tá anunciar tudo, né? Precisa anunciar tudo, né? Parece que agora tudo a gente tem que anunciar, que vou fazer a viagem daqui a um ano, eu preciso já começar anunciando o ano inteiro. Eu vou mudar de emprego, eu tenho que anunciar. Não anuncia nada, gente, anuncia só quando tá feito o negócio, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas estão tão ansiosas para falar das mudanças na vida delas que elas falam antes do troço estar concretizado, não precisa. Melhor esperar concretizar ou ter certeza que vai acontecer do que sair falando por aí. Exato. E eu acho que uma outra coisa também de sabotagem, que é uma das desculpas muito grandes, é a questão do perfeccionismo, né? De você sempre aguardar o momento ideal, não porque quando eu tiver dinheiro, ou porque quando tal situação acontecer, aí sim eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso eu acho também uma grande questão, porque se você for parar para pensar, nunca as coisas vão estar perfeitas, né? E se você não, enfim, se colocar na posição de vou fazer, parece que você tá sempre esperando as coisas darem certo pra você, sendo que tem que ser o contrário, você que tem que fazer as coisas darem certo, entendeu? Então acho que essa é uma grande verdade, assim, parar de esperar que as coisas vão funcionar pra você. É você o que tem que fazer. A geração dizem, né? Vou esperar o príncipe vir me salvar do alto da torre. Gente, seja você sua própria heroína, sabe? Pula da torre e vai cuidar da sua vida. Exato. Ficar esperando alguém vir resolver o seu problema e passar a mão na sua cabeça e te acolher e te entender não, se vira. E uma outra coisa também, que eu acho que eu escuto muito as pessoas falando, porque você tem um estilo de vida maravilhoso, porque eu queria ter a sua vida, que não sei o quê. Ou às vezes as pessoas falam assim, meu sonho é, sei lá, fazer qualquer coisa, ir pra Itália, não sei o quê. Aí você começa a perguntar pra pessoa, a pessoa, ela nem pesquisou, ela nem sabe o que ela precisa fazer. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. As pessoas, elas falam, é muito engraçado, elas falam que ela tem vários sonhos, eu sonho com isso, meu sonho é aquilo. Só que ela nunca foi pesquisar para saber exatamente o que ela precisa para realizar aquilo, ou foi pesquisar no Google para saber quanto custa, como pode acontecer, o que pode fazer para dar certo. Então a pessoa só fica no imaginário ali e ela se contenta com a imaginação dela. Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso, né, de que se você quiser realmente alguma coisa, você vai dar os seus pulos e você vai fazer, você não vai ficar ali só no, meu sonho era fazer aquilo, não pode falar, e aí, mas o que você sabe sobre esse seu sonho? Já foi atrás? Já pesquisou? Já tá sabendo o quê? E a partir do momento, enquanto você não desenha um plano
Obviamente, você não vai andar, porque você não tem, nem sabe nem por onde começar. Então, qualquer coisa, eu quero viajar, eu quero mudar de país, eu quero mudar de carreira, eu quero... Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter um plano, gente. Não tem como acordar um dia e teletransportar pra Itália. É um caminho até lá, então você precisa fazer um plano para esse caminho. Não tem como, quero mudar para Bali, ser nômade digital. É um caminho. Você não vai acordar um dia e aparecer aqui. Apertar um botão e, tipo, mudar de vida, tipo, completamente, né? Lembra? A gente até já falou em alguns outros episódios. Existe você tá aqui, pra você ir pra cá, existe todo um caminho que você vai ter que percorrer. Não vai ser da noite pro dia que você vai mudar completamente e vai estar perfeita pra tudo, né? E acho que tem que, assim, parar um pouco essa ideia de que, a gente tava falando de estar no momento perfeito, ter as condições perfeitas, no momento ideal. Tem muito dessa questão de que, às vezes, você precisa começar. Você precisa estar em movimento, e aí as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer, você vai ver oportunidades diferentes na sua frente, e você vai conhecer outras pessoas, porque às vezes você fica ali no mesmo lugar, no mesmo ambiente, você está sempre sendo, o quê? Influenciado pelas mesmas pessoas, você sempre está conversando com as mesmas pessoas, então você não se coloca em situações que está fazendo você pensar de um jeito diferente, de você ter que reagir a situações diferentes. Então, acho que isso muda muito, quando você sai um pouco ali do seu ambiente, familiar, que te dá segurança total, porque aquilo, né, não vai trazer para você coisas novas, né, porque você já tá acostumado com aquilo. E é isso que traz o desconforto, né? Tirar você daquele ambiente. E outra coisa também, acho que a gente tem que se proibir mais também, né? Às vezes a gente só quer se permitir, mas a gente tem que se proibir às vezes. Por exemplo, eu quero realizar todos os meus sonhos ao mesmo tempo. Eu quero renovar o meu closet, eu quero, né, viajar, eu quero comprar um carro, quero fazer reformar a casa, cirurgia da cabeça aos pés e virar uma nova pessoa, tudo no mesmo momento. Então, assim, acho que a gente precisa estabelecer, bom, agora, esse ano vai ser o meu ano para isso, para tal coisa. Vai ser o meu ano da viagem. Então, assim, viagem. Tá, viajei. Agora eu quero reformar a minha casa. Então, esse vai ser o ano da reforma da casa. Então, e colocar, porque se você tentar abraçar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir nada. E você vai ficar frustrado e vai falar, eu não consigo nada. É óbvio, você quer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que precisa ranquear as coisas. Assim. Entre os seus sonhos, qual você quer mais? E aí você vai correndo atrás para você ter primeiro. E aí vamos nos proibir, né? Pensar assim, poxa, eu quero viajar, eu quero fazer essa viagem. Mas eu também quero comprar essa roupa nova. Mas peraí, nesse momento que a minha prioridade é isso aqui, será que isso aqui que eu quero também não vai brigar, não vai me atrapalhar? Então, escolha qual que é o objetivo do momento e foque nele. E eu acho que o que a gente comentou no começo, quando você começa a pesquisar, tudo isso vai te dar mais clareza de como fazer o seu plano, do que precisa ser feito, né? Se você não tem essa clareza, você vai ficar só com ideias no ar, vai ficar aquela coisa assim, meio perdido, né? E eu acho que uma das coisas que dá muita clareza pra você pode ser diferente a opinião também, mas eu acho que é você saber o quanto de dinheiro você precisa pra determinada coisa. Total. Se você não sabe... Senão fica no campo das ideias. Exatamente. Se você não sabe o quanto de dinheiro exatamente você precisa pra, enfim, fazer qualquer coisa que você queira, comprar um carro, comprar uma casa, viajar, o que for, gente, fica uma coisa muito perdida. E aí você não consegue definir, por exemplo, tomar decisões que sejam, sabe, assim, que vão te agregar alguma coisa, porque senão você fica vivendo no aleatório, né, vivendo de uma forma que você não sabe ali exatamente quanto você precisa economizar no mês, quanto você vai precisar no total, quanto que você pode diminuir, tem que ser uma coisa planejada, né, não vai ser total assim, é aleatório. Uma coisa que eu quero morrer, de sério, gente, eu fico muito irritada quando me mandam essa pergunta, e me mandam muito, então eu fico com vontade de morrer muitas vezes. Mariana, quanto que eu vou gastar? Quanto que vou gastar para ir para Itália, para ir para tal lugar? A pergunta, gente, não é quanto você vai gastar, quanto custa, né? Elas perguntam quanto custa ir para. A pergunta não é quanto custa, a pergunta é quanto você tem para gastar. Porque, assim, obviamente que uma pessoa que tem, né, muita condição vai gastar um X e você vai gastar outro. E outra questão sobre isso, se eu te falar, olha, você vai gastar 50 mil reais, você tem 50 mil reais para gastar? Você tem que fazer uma conta dentro do que você pode, caramba. Sabe, assim, nosso dinheiro, ele não é infinito, ele não dá em árvore. Então, quando a pessoa me pergunta isso, eu falo, cara, essa pessoa não tem noção nenhuma do orçamento dela.
Porque não adianta ela vai me perguntar quanto ela vai gastar. Se ela tem que saber quanto ela pode gastar. Porque daí a pessoa depois fala assim, então é porque eu quero para eu ter uma base de quanto eu vou gastar. Mas você não pode gastar o valor que eu falo aqui, né? Tipo assim, no sentido de, não que você não pode, às vezes a pessoa pode, mas no sentido assim, você não pode achar que esse valor aqui, você vai conseguir chegar nele, porque às vezes esse valor irrisório, irrisório não é, ai meu Deus, tô confusa pra falar disso, mas esse valor que eu tô falando, Mínimo. esse valor mínimo, às vezes você não tem condição de chegar lá, e aí você vai fazer o quê? Você vai desistir? Não, Bloquear, né? Faça o seu orçamento, faça as suas escolhas, sabe? Saiba quanto você pode gastar, e não fica pensando, mas quanto custa? Vai custar quanto você puder pagar, quanto você pode pagar. Tendo noção, né? Você também não vai pra Disney com 2.000 e um sonho. Você tem que ter noção, mas também você tem que saber quanto você pode gastar. Sim. E acho que uma outra coisa também que as pessoas, né, elas esquecem é que, gente, tem estilos diferentes de viagem, né? Dependendo do hotel que você fica, onde você come, como você se locomove. Tipo, na Europa você tem trem, você tem avião, tudo isso muda muito o orçamento da viagem. Então depende muito do estilo e do quanto a pessoa está disposta a gastar. Tipo, então, assim, é difícil falar quanto exatamente custa, porque as pessoas são diferentes, existem formas diferentes de se viajar, de se viver também, né? E a pessoa ela tem que saber quanto dinheiro ela tem. Acho que esse é o primeiro passo. Primeiro você descobre quanto dinheiro você tem. E depois, não, mas é que eu preciso saber quanto que vai custar. Não, primeiro você tem que saber quanto você tem. Exato. E depois você vai, eu tenho... Pra mim é muito difícil fazer essa conta inversa, sabe? Pra mim eu tenho 10.000. Com esses 10.000 eu consigo fazer minha viagem caber dentro? Consigo, legal. Não consigo. Bom, no caso de eu não conseguir, eu tenho duas opções. Ou eu baixo o padrão, e aí eu vou conseguir, ou eu junto mais dinheiro por mais tempo. Resumindo, o que eu estou tentando falar é que esse assunto de fato me deixa muito nervosa. Mas é o seguinte, porque as pessoas me perguntam muito, eu fico irritada. Não faça essa pergunta. Não faça, sério, não faça. Porque eu sei que você não tem dinheiro infinito. Você não tem dinheiro infinito. Ninguém tem, gente, né? Então, primeiro você tem que pensar quanto eu tenho. Eu tenho X. Dentro desse o padrão que eu quero fazer a minha viagem, cabe dentro desse X? Não cabe. O que vou fazer? Ou eu vou baixar o padrão, ou eu vou juntar mais dinheiro. Guardar por mais tempo. Ao invés de fazer um período curto, num período X, você vai ter que aumentar por 2x, por um tempo maior, o dobro, talvez, para chegar no valor que você precisa. Exatamente. Então, assim, não é a pergunta certa é quanto você pode gastar. E não quanto a viagem custa. Porque isso vai ser variável. O quanto a viagem custa vai ser variável. Quanto você pode gastar não é variável. Porque você só tem um dinheiro. Você só tem um jeito de arrumar dinheiro. A não ser que você assalte um banco, mas eu espero que você não faça. Então, é isso. Mas eu acho que voltando para aquela questão dos motivos que a gente está falando de sabotagem, né? Eu lembrei de um exemplo, até meu exemplo, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Essa questão, não sei se vocês já ouviram essa frase que é feito é melhor que perfeito, né? Sim. Dennis Parkford, yeah. Eu não sabia a citação, eu achava que era da internet, eu achava que era da social media. Não, é um termo, existe essa frase em inglês também, acho que já ouvi falar. Enfim, aí, por que eu acho que é tão verdade isso, gente? E eu acho que é legal vocês também, se vocês puderem, enfim, se inspirar aí, vai ser legal para vocês também. Que às vezes a gente quer sempre esperar muitas coisas acontecerem, só que na verdade é você que tem que fazer acontecer, né? E você precisa estar em movimento. Então eu queria dar esse exemplo para vocês, porque só fazendo um resumo da minha história, para quem não me conhece, né? Então, eu venho do mundo corporativo, né? Sempre trabalhei com marketing a minha vida toda. E eu já estava no corporativo há mais de 15 anos. Quando eu falo corporativo, quer dizer que eu era funcionária de uma empresa, tá? E trabalhava no departamento de marketing de uma empresa. Aí eu pedi demissão, fiz um sabático, e aí depois desse sabático, eu percebi que eu poderia trabalhar de outras formas, enfim, e consegui me estruturar para poder ser consultora de marketing, trabalhar como, enfim, estrategista de marketing, mas de uma forma freelancer, né? Autônoma, sem ser funcionária de uma empresa. Só que assim, isso foi um caminho que eu fui percorrendo, né? Então assim, o sabático, que claro que deu vários insights, me mostrou algumas coisas, questões de estilo de vida, como que as pessoas ao redor do mundo lidam com dinheiro, trabalho, isso ajudou muito. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil do meu sabático, eu viajei bastante,
Eu acho que também foi a questão de eu conseguir me estruturar para isso, do negócio que eu gostaria de fazer, do estilo de trabalho. E foi aí que eu percebi que eu estando em movimento, as coisas aconteciam. Por quê? Foi nesse momento que eu decidi que eu ia ter o meu canal de viagens, porque durante o meu sabático eu tinha um Instagram, mas ele era fechado, só para os meus amigos. Então, quando eu estava nesse período, né, de transição, vamos dizer assim, que eu fiz o meu canal de viagens, realmente, você acha que eu sabia o que eu estava fazendo, gente? Eu estava ali começando, eu sempre trabalhei com marketing, mas eu nunca fui a pessoa que fazia as coisas. Então, editar vídeo, criar copy, né, fazer os posts, tudo, isso fui aprendendo enquanto eu estava fazendo e enquanto eu estava prometendo as coisas para os clientes, entendeu? Então, eu estava fazendo parceria com várias operadoras de viagem, viajei pra caramba, tudo, e fui aprendendo as coisas ao longo do caminho. Então, eu não estava ali esperando que, por exemplo, eu ia saber fazer tudo. Não, e conforme as coisas iam acontecendo, eu ia aprendendo, entendeu? E você tem que aceitar que, tipo, tá bom assim também, entendeu? Você não precisa do nada saber tudo e do nada aprender tudo. Vai fazendo conforme você vai, enfim, as coisas vão acontecendo. E foi isso que aconteceu comigo. Você tem condições, né? Exato. E assim, eu acho que assim, o bacana é você entender isso e aceitar. Olha, e não ter medo, entendeu? Então, assim, porque você é capaz, você é uma pessoa inteligente. Todos nós somos capacitados, certo? E aí eu acho que quando você se coloca no lugar, você, enfim, promete, vai fazer alguma coisa, como no caso meu, né, projetos, clientes, você sabe que você vai dar certo, você vai fazer por onde, você vai aprender, você vai atrás, enfim, todos nós conseguimos fazer as coisas, então é só questão de você se colocar à disposição, ter determinação e ir atrás. Então, só queria fazer esse parênteses aí, dar esse exemplo dessa frase que eu acho que é muito boa e perfeita, de que feito sempre é melhor do que Perfeito. perfeito. Não, e outra, e a pessoa se colocar aonde ela pode estar naquele momento, que eu reparo muito, principalmente isso pra quem teve o episódio lá da transição de carreira, meio que uma ponte pra aquilo. Se você não viu, você pode ver, deve ter em algum lugar aí na playlist dos nossos episódios. Mas é que a impressão que me dá é que hoje a pessoa quer começar, e aí ela quer começar com tudo perfeito. Um exemplo de quem começa, vou usar o Instagram para eu começar a trabalhar. Gente, o que você precisa? Você precisa de um celular que tenha uma câmera, é o que você precisa. Não, aí a pessoa vai pagar coloração pessoal para ver que roupa fica melhor para ela. Ela vai pagar ensaio de posicionamento para tirar foto. Aí ela vai comprar um iPhone 15. Aí ela vai comprar um MacBook, porque não sei o quê. Então, acho que assim, ela antes dela ter o resultado, ela já se cerca de tanta coisa que ela tá investindo dinheiro, e aí realmente fica aquele peso, né? Meu Deus, eu preciso dar certo, porque eu paguei a coloração, paguei o ensaio, paguei o celular, paguei o estúdio, paguei a social media, paguei não sei o quê. E aí eu acho que, pelo menos pra minha personalidade, adiciona um peso que não precisaria se a pessoa começasse mais pé no chão, assim, mais dentro do que ela realmente pode fazer naquele momento. Então, muitas coisas são desnecessárias, você pode começar e você pode estar em movimento e deixando as coisas acontecerem, fluírem, não precisa ser perfeito, você só começar, já tá bom. Sim, assim, o nosso exemplo foi quando a gente abriu a Roteiros, eu tinha um iPhone, acho que era um iPhone 5S, era o que eu tinha, e isso a galera já tava, tipo, no X na época. Eu tinha um computador que devia ter uns 10 anos já, um notebook, que ele cada hora dava um problema novo, até que no final, ele tava com mau contato na tela, que eu precisava segurar a tela com uma mão e digitar com a outra, porque eu não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. E o meu celular era péssimo, mas naquele momento era o que dava, assim, não fazia sentido eu me endividar, naquele momento não dava pra comprar, e era o que tava dando certo. E aí as coisas foram melhorando, eu comprei um celular melhor, daí eu comprei um computador melhor, daí a gente comprou uma câmera melhor, e assim as coisas vão indo. Mas primeiro começa com o que você tem, faça o melhor com os recursos que você tem. Exato. Disponíveis. Com certeza. Aí agora acho que a gente poderia falar, sabe o quê? A questão da como diferenciar quando realmente é uma limitação real, um problema real que você, né, não tem muito controle, versus o que é sabotagem, né? Então, assim, a questão de até que ponto você criar desculpas, não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu não tenho condições emocionais, ou enfim, tudo bem que a gente já falou, né? Se você tem problemas emocionais, terapia, né? A gente não consegue resolver mesmo. Mas enfim,
Como que a gente poderia resolver essas desculpas disfarçadas e entender que elas são desculpas, elas não são reais. Então, eu acho que cada um vai ter um caminho, mas assim, o que eu acho que pra mim funcionaria, é escutar pessoas como eu e a Mona estamos falando aqui pra vocês agora, assim, pessoas que falem verdade, sabe, na sua cara, fala assim, minha filha, se você ficar sempre no vitimismo e escutando pessoas que apoiam, né, ai meu Deus, coitada, tão coitada essa coitada dessa pessoa, você vai ter um tipo de pensamento. Se você começar a escutar pessoas que têm uma outra cabeça, que são as, né, e fazer acontecer, faca na caveira, você vai começar, acho que, entender que você poderia também fazer aquilo, daquele jeito. Então, eu acho que escutar o nosso podcast é uma ótima maneira. Não, mas sério, de verdade, assim, tipo, eu gosto muito de escutar pessoas que eu vejo conseguindo coisas que pra mim hoje são distantes. Eu falo, não, peraí, como que essa pessoa fez? Vou fazer o mesmo caminho, ou se ele pode, por que que eu não poderia? O que eu tenho de tão inferior, pois, né, Sim. que eu não poderia conseguir também? Então, eu acho que o ambiente que a gente tá incluído é muito... Não tem aquele pessoal que fala que se você é o mais inteligente, se você é o mais interessante de uma mesa, saia daquela mesa e vai pra algo nada. Que não vai te agregar nada, tá com aquelas pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você, no sentido de são menos interessantes, menos tudo. Vai pra uma que você seja a pessoa que tá menos, pra você aprender com os outros. Então, pra mim, eu acho que o ambiente faz toda a diferença, tanto o digital quanto do mundo real mesmo. De amigos, enfim, de pessoas do trabalho, ou, enfim, o seu ambiente que vocês estão acostumados, né? Eu acho que uma questão, quando a gente pensa muito dessas desculpas, né, assim, esses momentos de não posso, não consigo, tem muito a ver com questão financeira, né, não tenho dinheiro, ou não tenho tempo, enfim, acho que é sempre válido você dar uma analisada na sua situação, né, e você ver realmente, não tenho dinheiro. Então, dá uma olhada ali no... Se você não é o causador da sua falta de dinheiro. Exatamente. Às vezes é a gente mesmo que tá causando problema e a gente não tá percebendo, né, então assim, você tem controle, você sabe exatamente onde você tá gastando mais, né, onde você poderia diminuir o seu custo, porque assim, gente, tem o custo de vida, né, que todo mundo sabe, né, você tem ali o aluguel, as suas contas para pagar, tudo, e você tem as outras categorias ali que são coisas que você tem mais controle, né. Óbvio que sempre, né, quando falta um dinheiro, você consegue, preciso um aluguel mais barato, então vamos procurar uma casa mais barata, ou estamos pagando demais na conta de luz, então vamos maneirar e vamos ser mais consciente nos gastos, né. Tudo eu acho que com, assim, você tendo consciência do que, na verdade, você tem e o que você precisa, você consegue criar formas de você otimizar, né, de certa forma, deixar o negócio melhor, assim. Até porque, gente, a gente tá falando aqui, assim, né, a gente entende que o salário mínimo no Brasil realmente é complexo, tudo, né, e a gente acha, assim, uma opinião minha, né, a Mariana pode também ter opinião. Todo mundo pode ter opinião. E se vocês tiverem opiniões, deixem nos comentários. A gente sem ser ofensivos, porque a gente não gosta de pessoas ofensivas com a gente. Mas eu acho que assim, tudo com planejamento financeiro você consegue realizar. Talvez você não tá se comparando com uma pessoa que em um ano talvez ela consiga ter o dinheiro para fazer determinada coisa. Você talvez não necessariamente vai ter um ano, talvez você vai precisar de mais tempo. E não tem problema, entendeu? Eu acho que a questão é assim, é você ter esse planejamento e você ter consciência disso, de você não se comparar com os outros e não ter essa expectativa de que as coisas têm que acontecer rápido, que você tem que ter dinheiro agora para viajar, que se você não consegue em um ano economizar, ai meu Deus, sabe, não vai dar certo, porque eu sou um fracasso, porque eu sou pobre, não vai dar certo. Não é isso, né? Eu concordo com isso, e aí antes que alguém venha comentar, ai, mas no Brasil tem muitas pessoas pobríssimas. Essa pessoa pobríssima, gente, não é pra estar escutando a gente falar sobre viagem, né? É pra estar estudando, sei lá, fazendo um curso técnico, procurando alguma coisa pra fazer, né? Então, acho que assim, essa camada de pessoas que escutam a gente, é o que a Mona falou, é possível. É possível para qualquer um que esteja aqui perdendo tempo, não, porque vocês estão perdendo, mas assim, que tenha tirado um tempo para escutar a gente. Então, assim, se você já não está na linha da pobreza e já não está preocupado com a sua sobrevivência, você pode fazer qualquer coisa. Você só precisa se planejar para isso.
Sim. Você já é privilegiado, você já não está lutando para sobreviver. Então, se você já parou de lutar para sobreviver, aí você precisa aprender a se organizar e a se planejar e fazer as coisas de maneira inteligente. Sim. E eu acho que, assim, o importante é você ser honesto com você mesmo também. Então, se você acha que alguma coisa, depois de você pesquisar, programar, fazer todo o planejamento, e você vê que determinadas coisas você tá dando um passo maior que a perna, também não é legal, né? Então, assim, você também tem que, talvez, por exemplo, se a sua decisão, eu preciso talvez economizar, eu vou parar de tomar café na padaria todos os dias, um misto quente, sei lá, qualquer coisa, coxinha da padaria. Enfim, se você, tipo, passou um tempo e você acha que aquilo é realmente importante pra você, eu só dei um exemplo, tá, gente, da padaria, mas pode ser outra coisa. Enfim, se aquilo é realmente importante pra você, você pode agregar isso na sua vida de volta. Não é porque você, assim, você tem que viver como uma pessoa triste a ponto de não ter alegria na vida, que você tá economizando porque você precisa fazer isso, né? Então, assim, você tem que saber equilibrar também. Acho que isso é o importante. E isso significa que você precisa ser honesto com você mesmo, com quem você é. Você também não pode querer se criar regras pra você que te colocam numa posição que, assim, você não tem alegria de viver. Qual é a graça? Qual é o objetivo disso? Sim, só que muitas pessoas, elas acham, elas querem se permitir muito. Tem isso também. Então aí você precisa ter o equilíbrio, assim, você tem que saber exatamente, e você tem que saber as coisas que vão te dar gatilhos. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito gastadeira, aí você vai ficar entrando naqueles grupos de WhatsApp que o pessoal passa o dia inteiro compartilhando achadinhos da Shopee. Não, né, se você já tem um problema com gastar, comprar besteira, comprar compulsivamente, você vai ficar envolvida naquele ambiente, às vezes você não pode ter cartão de crédito, gente. Eu sei que milhas é uma coisa muito legal, que as pessoas viajam de graça com as milhas, não sei o quê. Só que se a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com o cartão de crédito, será que o benefício das milhas da viagem de graça vai valer a pena? Não, então não tem o cartão de crédito. Então é isso, ser honesto e ver o que a gente pode e o que a gente não pode, de acordo com a nossa condição e a nossa personalidade mesmo. Tem gente que não pode ter algumas coisas. Real. Acho que com certeza, né? Só um parênteses, ela falou que cartão de crédito viajar de graça é uma ilusão, tá, gente? Que vocês estão viajando de graça. Então eu queria... Porque você está pagando por isso. É que eu não queria entrar nessa polêmica. Mas a gente pode falar disso no outro podcast, né? Não, mas já que a gente entrou... Fala de milhas. Agora vamos entrar. Fala mal de milhas. Agora vamos entrar. Eu tenho ranço dessa história de milhas. Por quê também? Porque eu acho assim, eu acho incrível que você pode viajar de graça, e aí você vai, né, vai ter só os outros gastos da viagem, a passagem não. Porém, quando as pessoas, elas vendem as coisas comigo, né, vendem essa coisa de, nossa, você vai viajar de graça, tem que lembrar que o brasileiro, 70% do brasileiro é endividado. Essa pessoa não sabe lidar com cartão de crédito. Então, primeiro, antes de pensar em viajar de graça com as milhas, você tem que saber cuidar do seu dinheiro, porque senão a pessoa mente para ela mesma. Ela vai pensar, não, mas eu vou comprar isso aqui só porque vai virar milhas, e aí eu vou ter a minha passagem. Eu vou comprar isso aqui que vai virar milhas, e nessa ela vai ter que pagar esse cartão de crédito, né, que vai virar milhas, e ela vai ter um monte de outros gastos na viagem. Então, no fim das contas, um monte de gente com essa desculpa de vou juntar milhas, não viaja e fica endividada. Sim. Porque não consegue. Então, eu acho que assim, milhas é muito legal, mas não é para todo mundo. Na verdade, é para poucas pessoas que conseguem ter educação financeira e educação emocional para conseguir lidar com aquilo. Existem várias formas, várias, enfim, combinações que você faz hoje em dia que você consegue usar milhas de uma forma vantajosa, né? Mas o normal, a maioria, a gente pode dizer assim, a média das pessoas, elas usam as milhas de uma forma que, assim, você tá usando, gastando o seu cartão e você tá depois ali usando pontos, enfim, gente, é que assim, é um assunto complexo, a gente fala, não existe almoço grátis, ou seja, você tá pagando por isso. E você quando você trabalhava no corporativo, você trabalhava para cartão de crédito. O cartão de crédito quer fazer alguma bondade para o brasileiro? Eles querem, assim, nossa, vá viajar, brasileiro, você merece. Sim, gente, não existe almoço grátis. E as milhas têm um preço para a operadora, né, do cartão de crédito. Então é tudo calculado, enfim, com as empresas parceiras. Enfim, gente, é um mundo à parte. Eu tenho certeza que eles sabem que, tipo assim, a maioria das pessoas, a grande massa, vai simplesmente se enganar com a história das milhas e vai gastar mais no cartão de crédito.
Sim. Tipo assim, a galera que consegue viajar é muito pouco perto do lucro que eles tiveram com o povo que não vai viajar. Isso é muito Pois é, óbvio. a Mariana desvendou aí o segredo das milhas. Trouxe. Mas assim, querendo no episódio que a gente quer falar de sabotagem, porque você está usando cartão de crédito da forma errada. Você tá achando que você tá usando para milhas, mas você tá se endividando. Exatamente, mas assim, não me cancelem. Eu sei que muita gente sabe usar com responsabilidade, mas 70% dos brasileiros são endividados e algum motivo para isso há, né, gente? Quer dizer, ninguém tem educação financeira nesse país. Ó, agora eu quero falar de formas práticas, então. Como que, porque a gente já falou aqui de tudo, né? O porquê que as pessoas se sabotam, enfim, as limitações, as desculpas, enfim. Mas então, como traduzir isso agora para o mundo prático, né? De como você pode mudar isso. Como você pode, enfim, realizar o seu sonho, que seja ele, e, enfim, parar de se sabotar, parar de, enfim, colocar isso como um empecilho, criar empecilhos, né, para não fazer as coisas. Eu vou compartilhar uma coisa que eu acho que é muito, enfim, real, e eu vejo isso acontecer. Acho que primeiro de tudo, como a gente já falou, é você ter clareza, você saber, você ter um plano, mas eu acho que assim, é muito importante você se apegar a coisas, a metas pequenas, né? Porque é assim que você constrói o caminho. Como a gente falou, você não vai pular daqui e vai para esse lado, assim, tipo assim, da noite pro dia. Então, como você constrói esse caminho, imagina, são pedras, né? Tipo, você tá criando um caminho ali para você. Cada pedra tem o seu valor, então você também precisa reconhecer que tudo isso faz parte de um processo, né? E você precisa, como que a gente pode falar, celebrar, né? Você precisa reconhecer que isso é muito bom, cada passo que você dá é muito bom. Então, por isso que você tem que ter um plano para você entender quais são essas metas pequenas que você vai poder, ao longo do caminho, cumprir, celebrar e, enfim, viver elas intensamente, né? Para você depois conseguir chegar no final do caminho, né? Para você conseguir trilhar esse caminho. Você precisa construir esse caminho. E é essa construção que as pessoas, hoje em dia, elas não querem. Elas querem pular, né? Elas querem um atalho. Todo mundo quer um atalho hoje em dia. Ai, como que é a fórmula mágica para vender mais? Qual é a fórmula mágica para você viajar de graça? Não existe fórmula mágica, você constrói esse processo. E é isso que eu acho que é o que as pessoas hoje em dia acabam se sabotando demais, porque ninguém quer arregaçar as mangas e construir esse processo e fazer essa jornada acontecer, entendeu? Então, assim, ó, um exemplo, se você quer, digamos, mudar de vida, você quer ter um estilo de vida como a gente tem hoje, que a gente trabalha online, a gente não depende de ter um lugar fixo para trabalhar, fixo não, eu digo físico, né? Físico e físico. Fixo. Eita. Como que você consegue chegar lá? Enfim, eu acho que, assim, pequenas coisas que você primeiro precisa realizar, tem várias, né? Mas acho que é óbvio ter um plano. Saiu do papel, gente, ter um plano. Ter esse plano é o inicial. Não, total. E aí eu acho que, assim, várias coisas que podem acontecer nesse meio do caminho primeiro de tudo, você saber se o trabalho que você tem, ele pode ser realizado online. Digamos que você tem um trabalho que ele, hoje em dia, não é online. Então, você tem que analisar, esse é o estilo de vida que eu quero, ele realmente vale a pena toda essa mudança que eu vou ter que criar na minha vida? Ah, vale. Então, por que não buscar por exemplo, uma nova carreira, uma nova forma de se trabalhar online? Ah, mas o que eu preciso disso? Ah, digamos que você vai precisar aprender agora, sei lá, uma outra forma de se trabalhar, um outro ramo. Por que não estudar esse ramo? Então, assim, todas essas etapas têm um sentido e elas vão te levar para um determinado caminho, entendeu? Então, assim, só tô dando as escolhas têm que ser coerentes, né, com o que você quer no final. E uma outra coisa que é muito legal também, eu acho, que é trazer essa sua meta, que é uma coisa, porque, por exemplo, eu quero um celular novo, quero comprar um celular. Aí eu vou e compro, eu saio da loja com o celular na mão, assim, é uma coisa que eu consigo ver, que eu consigo pegar. A gente tá falando aqui de planos que você não consegue pegar, você não consegue pegar uma viagem, você não consegue pegar um estilo de vida novo, você não consegue pegar essas coisas. Então você precisa trazer elementos que te lembrem daquilo no mundo real. Então, por exemplo, eu quero meu sonho é ir pra Grécia. Pega no seu computador e coloca um papel de parede da Grécia, para você olhar para aquilo lá todo santo dia da sua vida, você vai olhar a Grécia. Bota um post-it, uma coisa colada na sua carteira, escrito Grécia.
E aí toda vez que você abrir a carteira pra você pagar alguma coisa, você vai olhar e você vai lembrar da Grécia. Faz um mural de fotos, uma colagem dos sonhos, um livro dos sonhos, sei lá. Sabe, eu acho que é importante trazer elementos que estão aí voando na nossa cabeça pro mundo real. Que eu acho que vai ficar mais fácil também. A gente, sempre que a gente quiser sair do plano, a gente vai olhar aquela coisa física e vai falar, não, eu tenho plano. E aí você segue. E eu acho que é uma coisa que a gente comentou, né, de você, às vezes você tá sentindo ali, digamos que seu ambiente, enfim, você quer mudar o seu ambiente, o que você tá muito confortável, você quer, enfim, viver novas experiências, né. Eu acho que muito essa questão de você se colocar em alguns lugares e você se forçar a isso, porque às vezes no começo não é natural. Então, às vezes você quer aprender um novo idioma, certo? Então, assim, você não vai aprender um novo idioma se você, enfim, não se colocar para conversar com pessoas que falam esse idioma, certo? Você precisa praticar, nem que seja com um professor, mas você precisa praticar com alguém que fala aquele determinado idioma. Então, assim, às vezes essa rede de apoio que você precisa, né, às vezes pode ser uma aula, entendeu? Às vezes, no caso que a gente está falando aqui da língua, né? Às vezes pode ser, por exemplo, você conhecer pessoas que trabalham já com o que você quer trabalhar. Então, digamos que você quer trabalhar online, você descobriu que a profissão X lá é o caminho. Então, por que você não vai atrás e já começa a fazer parte de grupos, enfim, onde as pessoas já compartilham informação? Então, assim, ó, gente, o LinkedIn tá cheio de grupo, né? Se você tá aí no mundo mais, digamos, empresarial, enfim, você vai achar lá vários grupos de interesses que têm a ver com profissões, com determinadas habilidades, enfim, coisas mais técnicas que você queira se aprofundar, e aí você já vai conhecer pessoas que já estão nesse ambiente. Gente, você pode abordar essas pessoas, você pode participar de workshops, o que hoje em dia tem de conteúdo gratuito na internet, que você pode aprender, você pode se colocar nessa posição, entendeu? De ir atrás e de aprender, e às vezes nem custa, sabe? Às vezes você consegue ali com determinação e com esforço, você consegue, enfim, entender muitas coisas e criar um raciocínio lógico, vendo só conteúdos gratuitos, enfim, às vezes eles vendem curso, claro que eles querem ganhar dinheiro também, mas o conteúdo às vezes já tá ali, né, já tem muita coisa pronta. Então, eu acho que é isso, é você tentar também fazer parte desse ambiente, sabe? Você se esforçar para isso, se colocar nesse ambiente também. Então, não esperar que você vai ser teletransportado, entendeu? Você vai mudar, assim, da água pro vinho de dentro da tua casa, não vai fazer nada. E eu acho que algumas vezes, por mais que às vezes a gente ame nossos amigos, eu vou falar uma coisa assim meio polêmica aqui agora, por mais que a gente ame nossos amigos da vida inteira, às vezes eles estão indo por um caminho que não é o caminho que a gente quer ir, né? Por exemplo, faz de conta que eu tenho amigos e eles estão ainda na vibe de sair todo final de semana pra jantar, não, mas eu tô aqui com o meu objetivo de viagem, eu não consigo agregar os dois. Às vezes eu não vou poder estar todo final de semana com aqueles meus amigos. Ou, sei lá, então... Ou só ir pra comer, você pode talvez estar em casa fazendo algumas coisas mais simples, mas não necessariamente manter esse padrão, né? Exatamente, é isso que eu quero dizer, no sentido assim, às vezes você não vai poder estar acompanhando as pessoas todo o tempo, então você tem que entender que mesmo dentre as pessoas que você ama muito, cada um tem o seu objetivo, cada um tá com uma cabeça, e você tem que pensar no seu, gente, por mais que a gente ame nossos amigos, ame nossa família, tem que ter um ladinho nosso um pouco egoísta de pensar, não, mas peraí, eu amo muito, mas eu também tenho um outro objetivo aqui, que se eles não estão comigo nesse objetivo, ou eu vou sozinho, ou eu vou trazer eles pro meu lado, sabe? Porque senão a gente fica muito influenciado. Eu acredito muito nisso, assim, que o grupo que a gente tá inserido vai fazer toda a diferença. Exatamente. Então, às vezes a gente vai ter que falar não até para as pessoas que a gente ama, em algumas vezes. E lembrar sempre de uma frase que eu acho bem interessante, que fala que... Hoje tá citadora. Citações. Que toda escolha é uma renúncia. E é verdade. Eu acho que a gente fala isso em todo episódio, na verdade, porque é isso. É verdade, não tem muita opção. Então, assim, se você quer determinada coisa e você decidiu que isso, enfim, faz sentido pra você, você tá tomando algumas decisões ao longo do caminho. E essas decisões implicam algumas renúncias, então, alguns sacrifícios, alguns esforços, e muitas vezes você vai ter que dizer não para determinadas coisas, para você mesmo, principalmente. Você é o problema de tudo. A conclusão do episódio é que você é o maior problema. Você é o seu maior inimigo. E é isso, e a gente tá falando de viagem aqui, de trabalho,
porque é o que a gente entende. Mas vale pra tudo, né? Vale pra dieta, vale pra fazer um exercício físico, vale pra cuidar da saúde, vale pra tudo. E o que eu acho muito legal é que as coisas, elas acontecem meio que num efeito dominó. Sim. Porque se a pessoa consegue uma coisa, provavelmente ela vai conseguir todas as outras. E aí as pessoas vão olhar de fora e vai falar, nossa, como ela é maravilhosa, ela faz dieta, ela se exercita, ela é rica, ela viaja, ela não sei o quê. Só que na verdade foi um primeiro hábito que acabou puxando todos os outros, porque você vai transformando a sua mente. É um negócio que na neurociência chama neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele vai se acostumando com novas conquistas e mudanças. E aí ele vai cada vez mais se empoderando para a próxima. Então, geralmente... Mariana, né? Tô maravilhosa. Então, assim, ou eu acho que a gente vai conhecer na vida ou pessoas que conseguem tudo, ou pessoas que não conseguem nada. É muito difícil as pessoas que ficam ali no meio, que só conseguem uma coisa. Porque geralmente é isso, assim, a pessoa que consegue consegue tudo, a pessoa que não consegue nada. Eu lembrei, por exemplo, quando eu cheguei a dar mentoria já, né, para pessoas que querem mudar de estilo de vida, tudo, e uma das minhas mentoradas, a gente tem no processo, era escolher enfim, uma mudança, algum hábito novo, alguma coisa, porque essa decisão de, enfim, mudar algo na sua vida ou criar um novo hábito, ela mostra que você é capaz, entendeu? Então você se sente empoderado. Então pequenas decisões e pequenas coisas, mudanças e hábitos novos que você tem na sua vida, ao longo do caminho vão provando para você que você é capaz. Então, por exemplo, no caso dela, ela decidiu que ela precisava ter um novo hábito, que era beber mais água. Então, ela conseguindo aplicar isso na vida dela, diariamente, tudo, ao longo do caminho, ela conseguiu provar para ela mesma que ela era capaz. Eu acho que isso faz todo sentido para qualquer coisa que você quer na vida, né? Por isso que essas metas pequenas sempre vão te dando gás e vão te mostrando que você é capaz. Não, você é capaz, entendeu? Porque se você coloca uma meta muito extraordinária, estratosférica, assim, para você mudar da água pro vinho, você desanima no meio do caminho, enfim, tudo que a gente já falou aqui agora, né? Não vou repetir, mas, enfim, basicamente é isso. Então, pense nisso, né, assim, coisas pequenas que vão te dar já alegrias suficientes e provar pra você que você é capaz. Sim, não ficar de muro de lamentações sobre a sua própria vida, né, agir. E no final das contas, parar de pensar, e se der errado, tentar mudar para e se der certo. Visualizar a sua vida como vai ser se der certo. Porque se der errado, eu acredito, nunca parei pra olhar, mas assim, o pessoal que me segue no Instagram, pelo menos a idade média é tipo 25 a 40 anos, mas 40 e poucos anos, assim, até 50. Gente, se der errado nessa fase da vida, vai dar... Qual o problema de dar errado, sabe? Se der errado, a gente ainda tem a vida inteira pela frente. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, sabe? E tem toda aquela questão filosófica também, o que é errado, não tem muitas questões. Tudo é aprendizado, mas eu não queria aprender. Mas eu não queria, não, mas enfim, gente, tudo faz parte do processo. A construção é isso, ela é o processo, e você precisa passar por isso para chegar em determinado lugar, para conseguir o que você gostaria, né? Acho que basicamente é isso, e enfim... Eu acho que, assim, o exercício legal para todo mundo que tá aí, que tá querendo fazer alguma coisa, né? Que seja comprar um carro, ou viajar, ou mudar de vida, ou mudar de emprego, mudar de profissão, tantas opções, né? Eu acho que você pensar realmente, né? O que tá te impedindo hoje, né? E o que você poderia fazer, né? Sendo sincero, né? Pra mudar, sem buscar desculpa, gente. Sim. Porque assim, se buscar desculpa é porque esse episódio não adiantou de nada. Assiste de novo. Assiste de novo. E se daqui a um tempo você achar que tá tudo difícil, a vida tá complexa, você assiste de novo o episódio. Não, e obviamente, pensar, as situações são diferentes. É diferente a nossa situação por uma mãe que tem que acordar às 5 da manhã pra trabalhar e tem 2 filhos e tal. Obviamente, assim, então assim, por isso que não existe receita do bolo. Cada pessoa tem a circunstância e dentro das suas circunstâncias você vai ver o que é possível dentro do que você, da vida que você tem hoje. Mas também não pensar, não, mas eu não tenho a vida dela, eu não sou nova, eu tenho algum probleminha de saúde crônico, sei lá, ou eu tenho que cuidar de alguém, tipo, não, então eu não consigo porque eu não tenho a mesma situação dela. Não, então assim, dentro da situação que você tem hoje, que assim, a situação que eu digo assim, coisas que eu não consigo mudar, eu preciso cuidar dos meus pais idosos. Você não vai matar eles, né? Você vai continuar cuidando deles. Então tá, dentro dessa situação, o que eu posso fazer hoje? E aí, começar a fazer as coisas.
pequenos passos. Não esperar tudo tá perfeito, enfim. Eu acho que assim, a gente vai deixar uma lição de casa pra vocês aí, pra gente terminar o episódio. A gente quer que vocês contem aí pra gente nos comentários, então, qual vai ser o primeiro passo de vocês para conseguir realizar o que vocês tanto querem, o que vocês tanto desejam. Contem pra gente aí do que, enfim, vocês aprenderam aqui. Qual vai ser, então, o seu primeiro passo aí? O seu primeiro passo, mas tem uma coisa antes. Antes do primeiro passo, você vai dar um like nesse vídeo, vai seguir o canal, vai se inscrever no canal e vai mandar para os seus amigos também, para Estão precisando a gente chegar e contar todas as verdades para os amigos de vocês também, familiares, enfim. Manda para aquela pessoa que tá sempre falando para você que você não é capaz, que você não pode. Ou aquela pessoa que você não aguenta mais reclamar no seu ouvido. Que, ai, não consigo, ai, não posso, ai, não posso. Você fala assim, ai, amiga, vi um vídeo aqui tão interessante aí. Tão legal. Lembrei de você. Não fala que lembrou de você, senão ela vai ficar brava. Mas assim, manda. Para chegarem mais pessoas, todas as verdades aí que a gente compartilhou com vocês. E eu acho que além da pessoa pensar no primeiro passo, também pensar no plano, né? A gente falou tanto de plano aqui. Não é pesquisar e pense no seu plano, pense no seu. Pense agora, porque também se deixar amanhã, depois, não sei o quê. Senta, faça um plano e siga esse plano. E é isso. Até o próximo episódio. Essas foram verdades. Não cancelem. Vale. Tamo legal. A gente se vê então na próxima, gente. Beijo.